Bom, vamos lá. Próxima luta, e agora fica interessante. Infelizmente não teremos Carlos Prates versus o querido Geoff Neal, porque o Geoff Neal machucou. O Carlos Prates vai pegar o Ian Gary num Fight Night no final do mês, né? A gente já repercutiu isso aqui no canal. Mas aí você sobe o Dominic Reyes e o Nikita Krylov pro card principal. Só que a luta seguinte já é a estreia de Patrício Freire no UFC contra Yair Rodrigues, o Pantera. Tecnicamente vale a posição de número 5 no ranking, mas pode acabar virando um title eliminator, dependendo do que aconteça. Se o Patrício Pitbull detona o Yair Rodrigues Pantera, talvez o title shot é dele, né? Tem uma história que é interessante, que o UFC gosta de contar esse tipo de história também. O Volka e o Patrício, né, porque o Patrício era campeão do Bellator, eles apostaram $1 milhão para quem vencesse. Ó, vamos lutar, quem vencer paga $1 milhão para o outro, independentemente de bolsa. Na coletiva, o Patrício, sagaz, meteu essa pro Volka. Falou, se a gente for lutar um dia, tá valendo aquele 1 milhão? O Volka falou, claro, tá valendo. Então eu não duvido nada, que se o Patrício passar pelo Pantera, pegar o microfone e mandar bem no microfone, e o Volka ganhar do Diego, a chance da gente ter Patrício Pitbull e Volkanovski é grande, cara, porque tem narrativa, tem história para fazer. São dois campeões históricos, né, de dois eventos. E É. outra coisa, o Patrício aprendeu um inglesinho honesto, tá? Ele já consegue fazer discursos e falas, então ele não vai precisar de tradutor como ele sempre precisou a carreira dele toda. Agora vamos lá. Bola no chão. Bola no chão. Qual é a bola no chão? É a seguinte. O Patrício Pitbull, para o pessoal que não acompanhou o Bellator, eu vou dizer, o Patrício Pitbull é um dos melhores. Vou até Era o botar quê? aqui, cravar. Bola no chão? Bola no chão? Peraí, deixa eu Bola no abaixar. chão. Deixa eu abaixar. Peraí, André. O Que Patrício isso, cara? Pitbull é o melhor Que isso? lutador pós-Pride. Então, na última década. Na última década, o Patrício Pitbull é tecnicamente o melhor lutador que nunca lutou no UFC. Essa é a minha opinião. E eu comentei por 4 anos o Bellator na ESPN Brasil, fiz quase todas as lutas do Patrício nesse tempo, e ele é pequeno para a categoria, ele é um peso pena pequeno, tanto que ele tentou a sorte com 61 quilos no peso galo, só que ele tem tudo. O boxe dele é muito bom, ele é um bom karateca, ele tem um wrestling muito bom, ele tem um jiu-jitsu muito bom, ele tem uma movimentação muito boa e ele tem um QI de luta alto. Então, apesar dele estar sempre em desvantagem física, eu não fiz uma luta que o Patrício era o atleta mais alto ou mais comprido em relação à envergadura. Então, ele está sempre em desvantagem física. Apesar de tudo isso, ele bolou um sistema que funciona muito bem para ele, e a frase dele é: eu nasci sendo o menor, né? Porque o irmão mais velho dele, o Patrick, é peso leve, é maior do que ele, então ele sempre treinou em desvantagem. O Patrício é um craque. E além de ser um craque, é o lutador mais profissional brasileiro que eu já conheci. Pode ter igual. Eu não conheço alguém que dedique a vida e a carreira da forma do Patrício. O Patrício é o cara que cronometra o sono, pesa todas as refeições, que tem médico para isso, médico para aquilo, médico do não sei o que lá, que mede todos os batimentos cardíacos. É um cara que planilha tudo, metrifica todos os números da vida dele. Então, é o lutador, ele reinveste na carreira dele como nenhum outro que eu tenha conhecido. Ok? Ainda mais considerando que ele não tem a grana do McGregor, né, que pode botar 10 milhões num camp, né? Então, assim, o Patrício tem tudo isso, porém, tem o tempo. E aí o que pesa é que o Patrício vai completar daqui a 2 meses 38 anos. 38 anos para peso pena é muita coisa. E aí a gente olha, assim, o Patrício tem, e aí a quilometragem, né? O Patrício tem 43 lutas profissionais de MMA. E ele vinha dominando todo mundo no Bellator, até que ele fez o lance de tentar baixar para 61 quilos para tentar virar triplo campeão do Bellator. Seria o primeiro triplo campeão da história de um grande evento de MMA. Não funcionou, ele ficou mal, o corte de peso não bateu e o Sérgio Pettis, que é o natural do peso galo, venceu. E aí na rodada seguinte, depois desse sacrifício, ele foi lá no Japão e foi nocauteado por um cara bem maior. E aí, na última rodada, ele nocauteou o Jeremy Kennedy, que hoje está na PFL muito bem, inclusive. Só que são 38 anos, né? A idade pesa e ele vai pegar um lutador muito maior do que ele, de 1,81 m,
envergadura, que chuta, né? Ataca bem atletas menores, porque chuta muito bem, e extremamente dinâmico e contundente, que é o Pantera. É o UFC, de repente tem frio na barriga, o Patrício sempre quis estar no UFC e agora finalmente vai ter. Tem 38 anos e tem um adversário que é difícil de ler, o Pantera é imprevisível. Somando tudo isso que eu acabei de falar, André Azevedo, como você quer que vá no Carrano primeiro? Você está se mudando aí? Tô de mudança porque aqui a Jenny vai gravar aqui, a Jenny Andrade vai gravar o material da Steak aqui. Depois pode Não, tirar mas aqui. saiu do seu Pode ir lá? apartamento? Saí do meu apartamento. E foi pro lugar com o pôster de Pulp Fiction ali na parede. Saí do meu apartamento, vamos mudar aqui, galera. Então, cara, assim, sinceramente, idade, para mim, na minha opinião, nesse caso, eu acho que não vai fazer diferença, porque como você mesmo disse, ele é um cara que se cuida tanto, tá tão pronto para essas coisas, tá? Que eu acho que não muda. É um cara que se preparou a vida inteira para esse momento. Tá bom? Valeu, Shrek. Obrigado, irmão. E habilidade. É curioso, né? Você falando do Mas Patrício. as lesões acumuladas, André? Cara, mas lesão acumulada todo mundo tem, Renato. Você acha que o Pantera não tem lesão acumulada? Lesão todo mundo tem, cara. Nesse nível aí, esquece. Esquece. Você estava falando do Patrício e me vinha muito à mente, era como se você estivesse falando do Volkanovski. Porque são situações muito parecidas, né, cara? Tanto ele quanto o Volca, essa coisa da fisicalidade, do atleticismo, da falta de estatura, das habilidades. Cara, eu acho que ele tem totais condições de bater o Pantera, que é um ótimo lutador, mas... E se você pega o Patrício, que tem todas as características que você falou, que tem esse mindset, esse drive de querer fazer história, você imagina a vontade que ele tá, bicho. Você imagina a vontade que ele tá, sabendo que se ele passar pelo Pantera, ele pode disputar o cinturão do UFC aos 38 anos de idade. Então, meu irmão, a cabeça de um cara dessa espécie aí, a gente pode esperar qualquer coisa e pode apostar, meu irmão, que se ele tiver que morder o Pantera, ele vai morder o Pantera para vencer e chegar nessa disputa de cinturão, cara. Sou mais o Patrício nessa peleja aí, sem desmerecer o Pantera, mas, cara, o cara é diferenciado, velho. É um dos melhores do mundo em pound for pound aí. Só duas coisas. O Patrício, se virar campeão do UFC, seria o segundo atleta vindo do Bellator campeão do UFC. O primeiro foi o Ed Alvarez. E teve a Cris, que foi daqui para lá, né? Mas entre os homens seria o segundo. Ô, Carrano, uma informação também. O Patrício vem dizer, eu conheço o Patrício bem o suficiente para achar que são uma casca de banana, mas ele vem dizendo que o plano é aproximar e botar o Pantera para baixo e tentar levar no ground and pound, que o Pantera se embanana uma vez por baixo, né? O Patrício, ele não é de soltar plano de jogo assim, muito menos numa situação como essa. Tô achando que é nasca de bacana. E o que você acha? Qual é a sua leitura dessa luta? Cara, e o Pantera tá sendo visto treinando muito wrestling. De repente tá acreditando nessa aí do Patrício. Cara, então, eu tenho assim, algumas observações sobre essa luta. A primeira é que, de fato, me preocupa um pouco também, não consigo ficar 100% tranquilo com essa relação. Assim, não vou falar aqui nenhuma grande novidade ou não é nada brilhante que eu vou dizer, mas assim, é claro que o Patrício chega no UFC fora do seu auge, né? Ele já, os melhores anos dele não estão pela frente. Ele pode até conseguir os maiores resultados da carreira dele daqui para frente, seria ser campeão do UFC. Total possível. Mas os melhores anos dele estão para... Seria que nem o Glover, né? Compensando, mas os melhores anos dele estão para trás. E isso, obviamente, é um pouco preocupante. Ele vai enfrentar. Agora, dessa luta especificamente, algumas coisas. Eu não estou muito empolgado com o Pantera. E, na verdade, eu acho que quem não está me empolgado de verdade é o Pantera. As últimas lutas dele, principalmente a última contra o Brian Ortega, ele me parece que depois que ele ganhou o cinturão interino, perdeu, não sei o que, ele deu meio que um foda-se. E isso, obviamente, contra um cara que vocês já falaram aqui da disciplina, né, do rigor e tudo, pode fazer uma diferença muito grande. E outra coisa que também me deixa um pouco mais animado no sentido de que, da possibilidade e tal, porque, obviamente, também não vou esconder aqui, não é nada, né? Obviamente, a gente quer ver o Patrício bem chegando, disputando o cinturão, se possível. Seria não só legal só porque é brasileiro, mas porque é um dos grandes nomes do esporte. Mas outra coisa é que a luta são em 3 rounds.
e esse estilo do Pantera. O Pantera ele já teve várias lutas, mesmo quando ele ganhou, que ele começou a acelerar meio que do meio para frente. E o Patrício é um cara muito mais focado, mais ligado, que pode levar vantagem sobre isso. Então, acho que esses são, talvez, aí os grandes pontos e que eu me apego um pouco mais, mas sabendo que tem, assim, que realmente é isso, né? O Patrício agora, normalmente ele já sempre lutava, fazia aquela batalha ali com desvantagem territorial por conta de estar de altura, dessas coisas todas, e agora ele sempre vai ser em desvantagem, vai estar em desvantagem pela questão de idade e quilometragem, rodagem, etc. O Patrício, a verdade é o seguinte, o Patrício não tem muito tempo no UFC, ganhando ou perdendo. Ele tem 2 ou 3 lutas, e nessas 2 ou 3 lutas ele vai pro tudo ou nada, né? O Patrício Pitbull, ele assim, imaginando que ele, sei lá, acho difícil o Patrício, por exemplo, estar lutando em 2027 no UFC. Porque não tem mais tempo, cara. É só parar pra pensar, quantos pesos penas de 40 anos a gente lembra atuando? Josh Emmett, eu vou lembrar de um aqui. Tem algum outro? O Volkanovski tem 36, é 2 anos mais novo que o Patrício. Assim, não tem muita exceção. O Edson Barbosa, né? Edson tá ali perto. É meio que tudo ou nada, né? E o Patrício sabe disso, é uma luta muito tensa para ele, também pro Pantera, que vem de 2 derrotas. Diga, André. Cara, a gente tem que pensar nos sinais, tá? Olha o sinal, o aceno que o UFC tá fazendo pro Patrício. Colocaram ele para lutar contra o Yair Rodrigues. E aí, eu abri o ranking aqui. Você olha pro ranking, você tem o campeão, que tá vago, o cinturão tá vago. Você tem o Volka e o Diego que disputam. O Diego é o terceiro. O segundo colocado é o Holloway, que já subiu de peso. O quarto é o Evloev, que tá nessa marmota aí que a gente já falou. Você falou de Aaron Pico. O que é uma notícia maravilhosa. E o quinto já é o Yair. Cara, se o Patrício bater o Yair Rodrigues, cara, ele tá na cara do gol, gente. Ele não vai precisar fazer 2 lutas. Essa informação que a gente não sabe se é... Aliás, não é uma informação oficial. É um perfil que deu essa informação que o Evloev vai receber o pico. Se isso se confirmar, é maravilhoso pro Patrício. É verdade, pô. É verdade. Ele não, eu tô rindo que você falou que ele vai receber o pico, pô. Vai receber o pico, ele Você falou que ele vai receber o pico. Pô, um adolescente, né? Bom, outra coisa aqui também que vale considerar. O Patrício Pitbull, ele é o oposto do Little Muff. O que acontecer nessa luta vai ter um fim drástico. Ou ele vai nocautear ou ele vai ser nocauteado. Ele é estilo, né, mata ou morre. Então, assim, o Pantera também não é o lutador mais defensivo do mundo. A chance de ter uma coisa empolgante aqui é total. E se pegar o microfone, ele xinga a mãe do outro, não tem problema também. Acho muito difícil o Patrício vencer de uma forma monótona e não causar o estardalhaço na entrevista depois. Então, assim, o Evloev vai comer poeira com certeza. Agora, vamos ver se passa pela envergadura de pernas e braços do Pantera, que é mais jovem, né, e mais difícil.